o assunto de hoje é um assunto um pouco intrigante. Talvez você não se deu conta ainda de todas as preocupações no ato de fazer uma compra, de colocar alguns produtos dentro do seu carrinho de supermercado, dentro da sua geladeira, dentro do seu organismo, muito mais. Então, nesse momento, dispensamos aí todo tipo de conversas em si, né? E eu gostaria que o professor Tiago pudesse se apresentar. Com certeza vai ficar muito melhor do que eu aqui apresentando. Né? Obrigado, Aline. Bom, o pessoal que ainda não me conhece, né, meu nome é Tiago, como a Aline mencionou, sou professor na área de engenharia de alimentos, professor universitário já há um pouco mais de 10 anos, apesar de ser novinho, viu, Aline? Bom. Eu sou formado com mestrado também na área de alimentos, né, de engenharia de alimentos, e tenho tido a oportunidade nos últimos tempos aí trabalhar na área de educação nesta área, né? Então vai ser uma alegria poder compartilhar com você aqui um pouquinho de conhecimento. Maravilha. E, pessoal, o Tiago não está aqui por um acaso. Nós estamos desenvolvendo uma parceria muito importante. Em breve vocês terão a possibilidade de vivenciar grandes bênçãos na vida de vocês. E o nosso intuito como pessoas que entendem a necessidade da saúde, nosso objetivo, nosso intuito é alcançar pessoas inalcançáveis, né? Pessoas que talvez nunca tiveram a possibilidade aí de serem restauradas de uma forma mais completa, mais profunda. E nós queremos alcançar pessoas porque nós entendemos que isso é extremamente importante para a vitalidade da humanidade, né? Nós estamos vivendo uma crise pandêmica, certamente pode vir novas pandemias por aí, e como que nós estaremos preparados fisicamente para receber todos essas crises necessariamente, tá certo? Maravilha, então eu já quero começar lançando aqui a primeira pergunta, professor Tiago. Em relação ao nosso tema hoje, quando a gente pensa em nova rotulagem dos alimentos, né? Por que é importante nós sabermos interpretar e compreender os rótulos dos produtos que chegam à nossa casa? Qual que seria o grande impacto deles hoje nas nossas vidas? Perfeito, Ali. Na verdade, a rotulagem, né? Eu não sei quantos de nós consumidores, todos nós aqui somos consumidores, né? Eu já tive a oportunidade de estar do lado da indústria como engenheiro de alimentos por 4 anos. Hoje sou apenas um consumidor. Como todos aqui, acredito, talvez tenha alguém aqui que trabalha na área industrial também. Mas a gente, como consumidor, a gente tem que fazer uso dessas informações para o nosso bem, né? Elas estão lá e a gente, às vezes, não tem o costume de ler o rótulo das coisas, de ver o que a gente está levando para casa, de ver o que está fazendo parte da nossa constituição, do nosso organismo. E a rotulagem, ela é obrigatória, a rotulagem nutricional, né? Rotulagem é uma coisa, rotulagem nutricional é outra. É a rotulagem nutricional que a gente vai estar falando aqui hoje. E a rotulagem nutricional, ela é extremamente fundamental porque ela dá as informações necessárias para a gente escolher aquilo que nós nos alimentaremos, aquilo que vai fazer parte da nossa saúde, né? E já há 6 anos que a indústria, Instituto de Defesa do Consumidor e a Anvisa, que é a agência que regulamenta essa área aqui no Brasil, já estão debatendo há 6 anos uma nova regulamentação para a rotulagem nutricional. Eles queriam trazer aí uma rotulagem que trouxesse mais informações, que fosse mais clara para o consumidor, que alertasse, a gente vai falar sobre isso, para alguns perigos de alguns alimentos aí industrializados, que fosse mais claro, que o consumidor pudesse olhar e falar, poxa, isso aqui eu não quero para a minha saúde, eu não quero consumir, e até alguns outros tem a questão da segurança alimentar também. Alguns não podem consumir algum tipo de alimento, e a rotulagem é a forma que a gente tem de descobrir isso, de ser informado a respeito disso. Então, 6 anos depois, foi aprovada agora no último 7 de outubro, né, no mês passado, a Anvisa aprovou, junto com todos os órgãos regulatórios aí, a nova legislação. Na verdade, ela vai demorar um pouquinho para a gente ter ela totalmente presente aí nas gôndolas do supermercado, a gente poder visualizar ela. São de 24 a 36 meses, dependendo do tipo de indústria, para adequação total, mas tenho certeza que algumas indústrias aí pioneiras já vão se preocupar em alterar
E isso a gente logo, logo vai estar tendo essas informações, esses rótulos novos, né? Até esse prazo é porque também tem muito custo para a indústria ter que trocar toda a rotulagem, né? Tem rotulagem que já está armazenada às vezes, guardada, né, para ser utilizada pelos produtos, então tem esse prazo um pouquinho maior. E basicamente o que eles trocaram? Eles modificaram a forma deles informarem alguns ingredientes ou substâncias que são mais nocivas para a gente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, né? A Aline vai falar sobre isso, que são os ingredientes do açúcar, né? O ingrediente também da gordura e do sódio, que é o sal. Né? Eles vão ter um destaque agora na parte frontal, na frente das embalagens, obrigatoriamente. Vai ter um símbolo lá, como se fosse uma lupa preta com fundo branco, num tamanho já pré-definido pela regulamentação, né, pela legislação, onde a indústria vai ser obrigada a determinar se aquele produto que ela está produzindo tem um alto teor de açúcar, de sódio ou de gordura. Ou seja, se eu pego um alimento e já vejo que na frente dele, né, na capa dele, entre aspas, já está me falando que tem muito açúcar, aí se eu compro é por conta e risco, não é verdade, Aline? Exato. Mas a indústria vai ser obrigada a especificar, a dar esse alerta. E isso vai ser importante, sabe por quê? Porque a indústria, o objetivo dela é vender, né? Ela está lá para produzir e a gente comprar, porque é assim que ela sobrevive. Isso vai obrigar as indústrias a, de repente, reformularem até seus produtos, porque ela não vai querer colocar no mercado um produto que tem um alerta gigante lá de, nossa, muito açúcar, muita gordura, muito sódio. Imagina um alerta que tem os 3 em alta concentração, a pessoa vai olhar e muitos consumidores vão deixar de comprar aquele produto. Então isso vai ser positivo, porque as indústrias vão ter que até, de repente, melhorarem aquilo que eles disponibilizam como formulação num alimento industrializado, para, de repente, os consumidores não fugirem de um ou outro alimento, né? Pessoal, aproveitem vocês que estão entrando aqui e façam suas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade muito pontual, será que você é uma das pessoas que comem mais alimentos naturais ou é daquelas pessoas que se veem aí pela praticidade do dia a dia? Vocês compram lasanhas já congeladas, produtos congelados? Qual que é a sua realidade? Você se vê num perigo hoje? Você acha que é normal? Talvez seja muito importante a gente entender hoje, você como nosso querido seguidor, quais são suas necessidades para que futuramente a gente também tenha condições de fazer algo que atinja diretamente a sua família de uma forma positiva. Como o Thiago já falou aqui, né, dentro desse enredo todo, nós estamos vivendo um conflito, gente. E embora seja um conflito, muitas das vezes, às vezes, conflito político, conflito a nível de indústria, todos esses aspectos, eles pesam diretamente na nossa realidade dentro de casa. Quando a gente pensa, por exemplo, num produto desse, que já sabe que é maléfico, que traz prejuízos para a saúde da maior parte da população. Puxa vida, será que daqui 2 anos, 3 anos, como que nós vamos estar daqui 3 anos? Continuando consumindo esse tipo de produto. Então, vale muito a pena a gente entender, porque a rotulagem desses alimentos, ela tem uma finalidade hoje de informar você mascaradamente, as que estão em vigor hoje. Ela não tem a finalidade de mostrar para você, na real, o que você está comendo. Então, talvez é gostoso um produto, delicioso, que você olha e fala assim, meu Deus, eu não posso viver sem esse produto. Ok. Tudo bem, se você acha que você não pode viver sem esse produto, o que tem de tão intrigante, tão palatável nele que não te deixa você se ver longe desses produtos? Então, vale a pena a gente pensar dentro de todos esses aspectos. E até já respondendo um pouco a pergunta que eu fiz para o Thiago, e eu queria também dar um panorama aqui bem simples, né? A questão de ler um rótulo de alimentos é uma questão protetora, é uma questão de prevenir. Talvez você olhe o seu filho lá no meio do mercado, né? Fala, mãe, compra isso daqui para mim. Você fala, tá bom, filho, põe aí no carrinho. Será que você está fortalecendo a imunidade do seu filho hoje, principalmente nesse período de grande vulnerabilidade nos aspectos de saúde? Será que o seu organismo hoje, como que ele está reagindo? A gente vai falar um pouquinho mais disso aí
um pouco para frente, né, professor? Às vezes as pessoas podem pensar, né? Ok, eu tenho que olhar, né? Mas nem tudo está tão claro, né? Existem algumas linguagens, um linguajar ali um pouco, às vezes, até técnico. A indústria, essa nova legislação, ela tende a tornar mais claros os alertas, essa é a finalidade, né? E é uma briga constante entre indústria, consumidor, os órgãos de saúde, porque a indústria ela não quer tornar tão claro, porque senão ela vai mostrar aí que tem alguns alimentos prejudiciais à saúde, né? Então, como que de fato eu interpreto isso? Basicamente, além desses alertas que a gente vai ter agora na nova legislação, a gente já tem hoje, né, a tabelinha da rotulagem nutricional, onde a gente olha lá quanto de calorias que a gente está consumindo, quanto de proteínas, quanto de carboidratos e todas as outras substâncias ou nutrientes principais que são obrigatórios, né? Sódio é obrigatório também, gorduras saturadas e gorduras totais, onde já aparece lá no rótulo aquela tabelinha tradicional com os chamados percentual de valores diário. O que é isso? Existe uma dieta estabelecida como média para a população brasileira de 2.000 calorias, né? E através dessa dieta média, eles calculam quanto de energia, né, de calorias tem aquele alimento que eu vou comer e quanto de proteína, de carboidrato, de gordura eu estarei comendo, consumindo aquele alimento, né, pensando no meu dia. Isso é por dia. Eu até trouxe aqui só para a gente dar uma olhada. Não sei se vai ter como a gente ver. Acho que é difícil a gente visualizar. Não dá para ver. Difícil. É difícil. Não dá, né? Mas essa tabelinha aqui, você pode pegar qualquer produto, né, na sua casa e ela tem essa tabelinha onde tem lá os percentuais de valor diário. Né? E é importante a gente estar olhando isso. Por quê? Porque esse percentual, por exemplo, ele está relacionado a uma porção. Se eu pego esse próprio pacote de bolacha aqui, por exemplo, a porção é 5 bolachas. Então, se eu consumir 5 bolachas, eu estarei consumindo, por exemplo, quase 10% do tanto de gordura que eu posso consumir durante o meu dia inteiro. Então, às vezes, aquela 1, 2, 3 bolachinhas na tarde, eu fui na academia hoje, né? Hoje eu já caminhei, então não vai ter problema. A gente até vai trabalhar em alguns vídeos essa questão mental e emocional, né? Na nossa mudança de hábito. Mas a gente às vezes está consumindo alguma coisa achando que não vai ter nenhum tipo de problema, mas veja, 5 bolachinhas já são 10%. Fora, se eu como em casa, eu vou cozinhar às vezes com óleo, com outro tipo de coisa. Se eu como fora, aí eu dificulta ainda mais de eu ter esse controle. Ou seja, cada vez que eu olho para essas informações, eu verifico que o ideal é eu partir para onde? Para o natural. Né? Porque é difícil começar a consumir esses alimentos e conseguir controlar, mesmo que em pequenas porções, a quantidade desses ingredientes. Claro que tem ingredientes positivos também, gorduras, proteínas, carboidratos, nós precisamos disso, fibras e tudo mais, mas temos que estar alertas aí aos outras substâncias, né? Outro dia, já faz algum tempo até, eu estava com alguns colegas comendo um fast food, né? E um desses principais lanches aí tem, por exemplo, a quantidade de gordura saturada superior a 100%. Só no lanche. Então a pessoa geralmente está comendo o lanche, está comendo a batata frita, está tomando 500 ml de refrigerante. Então aquilo lá já com certeza ultrapassa todos os limites de 1, às vezes até 2 dias dos principais ingredientes nocivos. Ou seja, a gente está enchendo a barriga, a gente não está se alimentando. Então esse cuidado é importante a gente ter. Aliás, Aline, eu até queria perguntar para você, né, esclarecer o pessoal, essa questão da dieta ser de 2.000 calorias, né, em média, que é o que se estabelece para esse tipo de rotulagem, não é uma realidade para todos nós, não é verdade? Tem pessoas diferentes aí, como que fica isso? E lembrando um detalhe, antes de responder a sua pergunta, fazendo o gancho aí da questão dos produtos que a gente ingere, muitas das vezes em certos produtos do dia, eles vão interferir em vários aspectos da nossa saúde. Não somente aí, no peso,
mas eles vão desencadear vários processos inflamatórios corporais, e a gente vai falar isso um pouquinho mais daqui a pouco, mas é interessante que dentro de todos esses limites, o seu organismo, ele vai ultrapassar, e eu quero já entrar na pergunta que o Thiago comentou aqui, que ele fez. Eu sou uma pessoa alta e magra. Geralmente, para que eu continue mantendo aí o meu peso, eu tenho, em média, que ingerir 2.000 calorias dias. Se por um acaso eu excedo na minha ingestão dessas 2.000 calorias para a minha estrutura física, certamente eu vou ter aí resultados de acúmulo de gordura no corpo. O que certamente vai me desencadear também aí a questão de diabetes, problemas cardiovasculares, né? Problemas inúmeros a longo prazo. Se a gente for pegar uma pessoa baixinha, talvez magrinha, ou talvez gordinha, ou com sobrepeso e obesidade, ela não vai poder ingerir 2.000 calorias como eu. Pegar o Thiago aí, que tem quase 2 metros de altura, às vezes, e aí trabalha, vamos supor, trabalha na roça, às vezes, né? Tá lá, tem a roça do pai dele, mora lá no interior de São Paulo. Tem gente que consegue consumir essas 2.000 calorias em trabalhos diários. Hoje, a maior parte das pessoas trabalham sentadas, trabalham de forma que consomem poucas dessas calorias no dia a dia. Então, quando a gente pensa nos rótulos alimentares, direcionando uma média populacional, ele quer dizer o seguinte: olha, se é uma média, isso daqui serve para parte da população, a outra parte fica desprivilegiada. Então, a gente precisa entender esses aspectos, porque a gente, até comentando aqui para poder fazer essa live, eu confesso que a pipoca não tem muito rótulo, assim, tão prejudicial, né? Mas se pega uma pipoca, por exemplo, começa a estourar, se deixar, eu como uma bacia de pipoca. Mas eu sei que a gente precisa tomar cuidado. Pega lá um biscoito de polvilho. Você olha, por exemplo, na porção vai estar escrito lá 1 xícara do polvilho azedo, do polvilho que você está consumindo. Gente, dificilmente as pessoas vão olhar essa porção e comer só uma xicrinha. Às vezes vai comer o pacote inteiro. E aí que entra o grande dano. Quando a gente começa a comer alguma coisa sem ter noção aí do impacto dessas informações rotulares, o nosso organismo certamente vai se tornar viciado nesses excessos alimentares, e a gente acha que não tem nada a ver. É a mesma coisa de uma bolacha água e sal, né? Uma bolacha água e sal, se ela fosse só de água e sal, ela seria líquida, né? Mas pois é. Vai farinha, vai sal, vai trigo, vai fermento, vai tantos outros ingredientes que às vezes a gente acha que é inofensivo, mas vale a pena, dentro desses aspectos aqui, professor, a gente levar essas considerações. Imagino que, agora, quando a gente pensa na questão dos açúcares totais, das gorduras totais, certamente vai valer muito a pena essa nova rotulagem aí, porque vai trazer uma clareza muito maior para nós, não é verdade? Exato. Inclusive, vai ser obrigado agora eles indicarem também no rótulo açúcar adicionado. Porque, por exemplo, às vezes eu estou tomando um suco, né? Aí eu saio do refrigerante e vou para o suco. Aí compro o suco de caixinha, por exemplo. E às vezes a gente acha que ali só tem a fruta. E às vezes tem adição de açúcar. Né? E eu vou tomar... Às vezes tem até essas caixinhas que trabalham com a questão de, olha, aqui nessa caixinha tem X laranjas. Né? Ou tem 2 abacaxis, 3 abacaxis e meio. Às vezes a gente toma lá 2, 3 copos. E aí a gente começa a comparar. Será que se eu comesse o abacaxi, eu conseguiria comer um abacaxi inteiro? Um abacaxi e meio? Né? 2 abacaxis? Não. Mas em termos de açúcares, né? A frutose, fora os outros açúcares adicionados, às vezes para padronizar o produto da indústria, a gente está consumindo o equivalente a comer, chupar 8 laranjas, às vezes, né, comer 2 abacaxis e assim por diante. Né? Então, o suco é importante, sim, mas tudo tem que ser dentro também de uma regra, né, de um equilíbrio. Interessante que tem gente que não sabe, mas quando a caixinha de suco está escrito lá, suco integral, beleza. Suco natural integral, a gente sabe que ali tem bastante frutas, né? Embora possa ter muito açúcar. Mas muitos estão comprando o suco de caixinha e está escrito assim, néctar da fruta. Gente, quando tiver néctar da fruta, você pode ter certeza que o que menos tem naquela caixinha são as frutas.
frutas. É interessante que quando você olha o rótulo do alimento lá, vocês vão para a parte onde entra a questão dos ingredientes. O primeiro ingrediente é aquele componente que tem maior quantidade naquela receita. Por exemplo, você pega um pão lá, 7 grãos no mercado. 7 grãos, 20 grãos, 300 grãos, aí começa escrito assim. Farinha me ajuda aí, professor. Farinha fortalecida, refinada. Você vai pegar a farinha branca pura e a última coisa que tem é uma farinha integral. Às vezes vai estar vindo lá farinha branca primeiro, açúcar segundo, óleos. E o nosso organismo está se valendo de uma informação muito ruim, né? Nociva. E a gente vai entrar em algum assunto aqui agora, certamente importante, né, professor? Eu só queria lembrar, Aline, a questão da lista, né? Que se você mencionou aí, que tem ali a quantidade, ela vem numa ordem decrescente. Né? Então, se a gente pega lá e já olha, já o açúcar já está entre os 3 primeiros, a gente já tem que ficar alerta. Né? Porque quer dizer que aquele produto está praticamente... O açúcar é um dos principais ingredientes, assim, para o sal e etc. E só já uma deixa, a gente vai falar um pouquinho mais disso no final, né? Mas tem muitos ingredientes que a gente olha ali que às vezes a gente nem sabe o que significa. Né? Existem siglas, existem conservantes, existem acidulantes, estabilizantes, né? Muitas siglas também. E a gente vai falar um pouquinho disso na nossa próxima live, né? Já deixando aí o pessoal curioso, alguém estiver fazendo quiser fazer qualquer pergunta a respeito disso, já pode fazer hoje, que a gente anota que na próxima semana a gente vai fazer uma live sobre aditivos alimentares. É uma live que complementa essa sobre rotulagem, onde a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão da lista dos ingredientes, para a gente saber ter mais segurança naquilo que a gente está consumindo. Né? Mas você falou aí Eu só queria, antes de falar dos alergênicos, Aline, que você mencionasse um pouquinho a respeito desses 3 principais, vamos colocar assim, substâncias que são maléficas, que a indústria, na verdade, o que ela fez? Junto com, não é a indústria, né? Os consumidores, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, junto com a Anvisa. Né? Eles identificaram que esses 3 são os principais ingredientes maléficos, vamos colocar assim, em industrializados. E eles que vão ter esse destaque de lupa nas embalagens, na parte frontal das embalagens. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, claro, de maneira sucinta, a gente vai trabalhar esses assuntos em outros momentos de uma forma mais completa, né, quão prejudiciais são esses 3 elementos dentro de uma alimentação. Quando você comprar um produto, certamente, se estiver em grande concentração, açúcar, sódio e gordura, foge deles. Se eles estiverem juntos, principalmente, porque a indústria, de uma certa forma, lógico, é relacionada aí com as empresas que precisam ganhar a clientela, eles perceberam, por exemplo, que ao utilizar os 3 componentes, gordura, sódio e açúcar, e aí entra talvez até uma segunda, que seria o trigo, esses alimentos se tornam altamente palatáveis e você se torna escravo desses alimentos. Imagina, por exemplo, a gente pensar um lanche do Mac. É gostoso? É lógico que é uma delícia, né? Mas quando você pensa a gordura da carne, a gordura da maionese, né? O tempero deles, de certa forma, todos eles vão os 3 componentes, para que você olhe e perceba, meu Deus, que alimento delicioso, não dá para viver sem. Quando a gente pensa na quantidade de sódio, hoje, as novas evidências, os novos estudos, antigamente a sugestão de consumo de sal, tá? De sal com sódio durante o dia era em torno de 5 gramas, ou seja, uns sachêzinhos que você pudesse só adicionar, tá, o sal ao preparo do dia a dia. Então, descobriram-se com as evidências científicas, com os estudos, que o excesso do sódio está relacionado ao desenvolvimento de doenças autoimunes, por exemplo. Nós estamos vivendo um período hoje gigantesco, onde está em abundância. Dificilmente você não encontra pessoas com doenças autoimunes aí no perímetro de relacionamento seu. Então, hoje nós temos inúmeros problemas e patologias relacionados ao excesso de sódio. Primeiro, por quê?
O consumo da população brasileira mudou. De décadas para cá, hoje, se a gente for lembrar, os nossos avós, os nossos familiares viviam carpinando, viviam comendo coisas muito mais naturais, embora comessem fritura, embora comessem várias coisas nocivas, mas o organismo e o estilo de vida deles era um pouco diferente dos nossos, né? Então, pensando nessa quantidade aí de sódios, certamente está vinculado a alimentos industrializados. Outro aspecto, o excesso de açúcar. Gente, eu já falei isso em outro momento aqui para vocês, mas em relação à quantidade de açúcar, nas literaturas da nutrição e outros materiais também de suporte, ele diz o seguinte: se você vai consumir açúcar, utilize no máximo uma colher de sopa de açúcar por dia. Só que, se você pegar aí, por exemplo, um pacote de bolacha recheada, que vai estar escrito lá que a quantidade de porção permitida para você consumir são 3 unidades, quem é que consome 3 unidades de bolacha recheada quando abre um pacote? Então, Pois a gente é. tem que tomar muito cuidado, porque uma colher de sopa, ele está dizendo o seguinte, ó, esse daqui não é considerado nenhum alimento, ele já é prejudicial, mas se você vai consumir, utilize um. Aí você pega um período de calor que muitos estados estão vivenciando, aí você olha e fala assim, puxa, eu tô com vontade de tomar uma limonada, porque esse período de tempo aí também tem tantos limões, né? O que você faz? Fazer uma limonada, aí você põe uma colher de açúcar, não adoça. Põe 2, não adoça. 3, 4, 5, às vezes tá mais ou menos. Então, o que a gente começa a se prejudicar? São os excessos. Porque se a gente for pensar a nível celular, a sua célula ela precisa de energia. E o açúcar ele é uma energia vazia, ela é uma caloria vazia, ela não te contribui com nutriente nenhum. Eu já repeti isso daqui também num outro momento, que a origem da palavra refinado ela vem do prefixo re, que significa 2 vezes, e finado, que vem de morto, ou seja, morto 2 vezes. Se esse alimento supostamente não tem mais nada para te agregar, se ele já está supostamente dizendo que está morto, que não tem mais nada, como que você quer viver e qual tipo de qualidade de vida você quer daqui para frente? Lógico que hoje tem sido muito tendencioso as mudanças, né, desse tipo de hábito. Graças a Deus que a população tem se conscientizado um pouco mais, porém nós temos que trabalhar um pouco com os vícios. Com vícios é algo mais profundo, né? Se a gente acostuma a comer alimentos, para desvincular disso é preciso técnicas muito assertivas e muito pontuais para que o seu corpo jogue fora essas toxinas, essas drogas necessariamente, tá? E o que falar então das gorduras? Gordura tem vários tipos, tem as benéficas e as maléficas. O professor Tiago comentou aqui agora há pouco, por exemplo, né, de certas gorduras, quando elas excedem também a quantidade do produto, né, no rótulo desse alimento, as gorduras saturadas principalmente, as estruturas dessa gordura, elas têm uma probabilidade de fixar nas suas artérias e te gerar vários problemas. Hoje nós estamos aí com um grande índice de pessoas com AVC, com problemas arteriosclerose, inúmeros problemas associados à gordura. E quando a gente fala sobre gordura, não é só a gordura que corre nas suas artérias. É aquela gordura que, mesmo não estando correndo nas suas artérias, estão sendo depositadas na sua barriga, no seu quadril, no seu popozão, né? A gente precisa entender todos esses aspectos, porque todo sobrepeso e obesidade são processos inflamatórios corporais. E se você está inflamado, quer dizer que, indiretamente, você está perdendo um pouco da sua vida. Então, aí que tá. Se você está perdendo a vida gradativamente, está valendo a pena essa caminhada para você? Está valendo a pena essa trajetória? É muito sério o que a gente está vivendo. Gente, eu sei que a gente não vai trabalhar o processo espiritual aqui, mas a alimentação é plenamente espiritual. Porque dentro daquilo que você está comendo, ou você tem vida ou você tem morte. Não é verdade? Então, às vezes, a gente pensa que é tão inofensivo ir lá no mercado comprar um produto tão agressivo, mas quando você está pondo ele dentro de você, você está dizendo para sua família que você não vale muito.
Quando você está entregando para o seu filho um produto inofensivo, você está dizendo assim, ó, que você não ama tanto ele assim. Então, vale a pena se conscientizar, pessoal. E aí, eu acredito, professor, que a gente pode entrar aqui nessas questões. Até separei um material para falar sobre a questão dessas mudanças, desses processos alérgicos. Se você me permitir, eu queria falar um pouquinho. Claro. E corto, tá? Por gentileza, que eu sou... Não, fica à vontade. Eu adoro falar aqui. Deve falar. Deixa eu só fazer uma contribuição. Você estava falando dos alimentos, né? Veja como são as coisas. A indústria, e hoje, se a gente se alimenta de produtos que são altamente, tem grande presença desses três componentes, né, que você até mencionou, que são componentes até viciantes. Se eu pego, por exemplo, um salgadinho como o Doritos da vida aí, né? O tanto de condimento, claro, é uma explosão de sabor. A gente pode até falar sobre isso de forma mais técnica em um vídeo ali mais para frente, né? Mas aqui no nosso paladar, aqui nossa boca, tem um monte de células nervosas, né, que são conectadas com o nosso cérebro. E quando vem aquela explosão de sabor, a gente sente prazer. E é difícil a gente desvincular a isso. Aí que vai estar os vícios, né, até de comer algumas coisas. E aí quando a gente pega um alface, né, uma fruta que às vezes nem sempre está mais doce naquele momento, naquela estação, é claro que a gente tem dificuldade de se alimentar, porque a gente está expondo as nossas células nervosas, é igual uma droga, há um limite de êxtase, né, de excitação, que quando a gente dá uma coisa que é natural, ela não sente prazer. Né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com as decisões, essas pequenas decisões que a gente toma no dia a dia, que vão construindo, né, o nosso estilo de vida, né, a nossa alimentação ao longo da nossa vida. Mas talvez você está encontrando alguns desconfortos no seu organismo, percebendo alergias, percebendo vários sinais que o seu corpo está dizendo que alguma coisa está errada. Por que a população, de uma forma geral, apresentam grandes níveis de alergia aí, de certa forma, nesse momento? É interessante que a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma previsão de que em 2025 tenha um aumento de 400 milhões de pessoas potencialmente alérgicas no mundo. Gente, processo inflamatório é uma etapa interessante. A alergia, ela é um sinal tardio de que uma inflamação já está acontecendo no seu corpo faz tempo. E aí, por que isso está acontecendo? Primeiro, uma mudança cultural. Cultural no sentido assim, os impactos até mesmo dos Estados Unidos, da alimentação, isso impacta o mundo todo. A gente quer comer o que eles comem lá, a gente quer comer o tipo de alimento, porque é bacana, é prazeroso. Pode perceber, todas as pessoas que costumam viajar para esses países, elas, mesmo sabendo dos detalhes, elas pensam sempre o quê? Nos hambúrgueres, pensam sempre nos Macs da vida. E outro aspecto importante é o tipo de comida que nós estamos consumindo com maior frequência. Quando a gente pensa assim naquela frase, quer ter saúde, desembale menos e descasque mais. Hoje está ao contrário, nós estamos desembalando mais e descascando menos. Se nós formos analisar hoje a porção diária de frutas que a população deveria consumir, gera em torno de 4 porções diárias dessas frutas. Mas tem gente que não come uma nem na semana. Né? Então, imagina o nosso organismo. Ele é inteligente, ele recebe informações. Primeiro, ele precisa entender o seguinte. Está entrando aminoácido, está entrando leucina, está entrando ômega 3, está entrando vitamina C, está entrando várias coisas. Só que quando não entra isso, ele entende que qualquer produto industrializado é um agressor que está atacando. E o corpo, ele desperta processos inflamatórios, ou processos agudos ou crônicos. Os agudos são aqueles que você tem uma febre passageira, dentro de 2 dias passa, né? Você tem aí talvez alguns desconfortos na pele, que em poucos dias passam, mas existem aqueles que ficam com urticárias, com problemas a longo prazo, a vida toda. Por quê, gente? O nosso organismo, ele começa
ele começa a não conseguir perceber mais os estímulos externos. Ele começa a atacar o seu próprio corpo. Ele começa a atacar a tal ponto que o seu corpo ele vai se tornar agredido constantemente. É lógico que todo o processo inflamatório, em potencial, ele pode sim levar indiretamente à morte. É lógico, quando a gente vai falando sobre esses pontos, nós precisamos entender que são pequenos tijolinhos agredindo o nosso corpo que estão sendo construídos. E a gente precisa destruir eles, formando novos bons hábitos. Então, esse processo de alergia mundial que tem aí desencadeado na população vem principalmente pelo tipo de escolha alimentar. Nós estamos no mundo tudo agora da praticidade, né? Eu não sei preparar mais uma comida saudável, eu congelo, eu compro congelado, eu não preparo... Não tenho tempo, às vezes, a pessoa vive numa rotina que não tem disposição ou tempo mais para isso, né? Exatamente. E aí tem uma frase que o meu marido costuma dizer assim, que é o seguinte: quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Gente, perfeito. Sério, todo mundo sabia que a pandemia viria? Não sabia. Eu achei muito bacana que dentro desse contexto todo, uma pessoa me procurou dizendo o seguinte: Nutri, depois que eu passei pelo processo de restauração orgânica com você, eu percebi que eu fui verificar o meu exame, deu que eu tenho agora os anticorpos do Covid, mas eu não tive reação. Eu achei tão fascinante aquilo, porque o cuidado com o corpo, uma alimentação mais natural, voltada para os hábitos aí, utilizando a luz solar, hidratação, dormindo cedo, previne o nosso corpo de reagir negativamente contra os agressores. Né? A questão dos vírus que estão vindo, eles vão encontrar morada até mesmo no nosso organismo saudável. Mas como é o que o nosso corpo vai responder diante dele é o que vai fazer diferença. Alguns vão receber o estímulo do vírus e não vão conseguir dar conta de lidar com eles. Outros vão receber também o estímulo do vírus, mas o seu corpo vai estar tão fortalecido que vai conseguir jogar para fora esses estímulos negativos aí de certa forma. E basicamente isso, e só para ficar mais claro para vocês, né? Então, semana que vem, nós vamos retomar com um novo assunto importante também em relação aos aditivos químicos. Será que esses aditivos a longo prazo eles podem gerar cânceres, doenças mais agressivas? A gente vai falar um pouquinho mais, você também é nosso convidado, né? E pode falar mais um pouquinho, professor, que eu falo demais. Tranquilo, Aline. Eu só queria salientar, ouvindo você, eu me lembrei que, inclusive, na questão dos alergênicos, né, nós temos até uma legislação nova também. Né? E assim, se a indústria começa, se os órgãos de saúde, que por mais que estão ali para proteger a gente, eles são pressionados por quem tem dinheiro, que são as indústrias, as multinacionais, se eles, em alguns momentos, mesmo sob pressão, começam a tomar decisões e mudar legislação a respeito de alguns assuntos, como a gente falou agora, do açúcar, da gordura, do sódio, é porque a coisa está de um jeito que não tem mais... É questão de saúde coletiva. Né? Os gastos que o governo está tendo com isso, eles precisam, vamos remediar, então vamos perder de um lado aqui, do lado da indústria, para remediar isso, porque a situação está chegando num ponto que as pessoas, a gente está se transformando, né? Você até citou aí, nos Estados Unidos da América, só que com uma renda per capita extremamente inferior. Uhum. Né? A nossa população está caminhando, né, para ser uma população de sobrepeso e obesidade majoritariamente, não tendo a renda per capita que os Estados Unidos, que é de primeiro mundo, têm. Ou seja, nós somos um país mais pobre, né? E ainda assim estamos comendo mal. Teoricamente, quem não tem tantos recursos não tem acesso aí aos industrializados, mas tem industrializados também a baixo custo, as pessoas estão optando por isso. Eu quero até aproveitar que você me fez pensar numa coisa. Assim que começou a pandemia, eu fui ao mercado e na gôndola ali no caixa para pagar mesmo, tinha uma promoção de um achocolatado. Interessante que o próprio caixa, o próprio rapazinho olhou e falou assim, você quer aproveitar e levar um achocolatado?
Aí eu brinquei com ele e falei assim, cara, isso daí para a pandemia agora é prejudicial, né? A gente precisa evitar isso. Ele deu risada, ele falou, mas eu não sabia. E aí você falando aqui me fez pensar em uma coisa. Às vezes as pessoas chegam na Nutri e falam assim, Nutri, pode comer tal coisa? Nutri, o que é bom para tal problema? Nós, infelizmente, talvez assim, por preguiça ou por falta de conhecimento mesmo, nós estamos terceirizando o cuidado com a nossa própria saúde. A gente sabe o que deve fazer. A gente já sabe as decisões que a gente precisa tomar. Lógico, muitos vão precisar pedir ajuda, né? Ter o suporte, entender como funciona para depois assumir o controle das suas escolhas, né? E é por isso que a gente está aqui também. Porque dentro de todos os estudos, dentro de tudo aquilo que a gente já investiu de tempo, de leitura, né? Até mesmo com a faculdade, mestrado do Tiago, as pós-graduações que eu fiz também, todos esses aspectos é para que a gente possa entender como ensinar a população, como ensinar você, querido seguidor. Porque, às vezes, da forma mais simples, a gente não está conseguindo aprender a colocar isso em prática no dia a dia. Certo? Eu estou olhando aqui, ó, que alguém fez uma pergunta e, por sinal, é o senhor Gilson Cardoso dos Santos. Os alimentos causam dependência? Totalmente. Dependência. É lógico que, se forem alimentos mais estimulantes, eles vão causar dependências nocivas, né? Mas você comer uma fruta com frequência, comer aí... carboidrato também geralmente gera algumas dependências, né? A pessoa, quando ela passa por um tempo de ausência, o organismo dela ela começa a surtar. O café, né? As cafeínas, os alimentos ricos em teobromina, que são os chocolates, e tantos outros, geram dependência, geram desequilíbrios emocionais e, obviamente, né, interferem em todos os aspectos da saúde das pessoas, né? Basicamente isso. E é isso, professor. Perfeito, perfeito, Aline. Só complementando a questão dos alergênicos, né? Que eu estava mencionando que foi em 2015, assim como agora em 2020, tem uma nova legislação para esses alimentos aí, substâncias mais nocivas. Em 2015, é uma recente, portanto, surgiu uma nova legislação para alergênicos. Agora a indústria ela tem todo um controle, um sistema de segurança alimentar e uma série de protocolos que ela precisa cumprir dentro do seu estabelecimento para garantir que não tenha contaminação cruzada e outros fatores aí que possam levar a uma substância alergênica esteja presente num alimento e a pessoa consuma e possa até vir a óbito. Né? Como você mencionou hoje, mais do que preocupação simplesmente em ter saúde, né, a gente está vivendo um contexto com alergias e tal, que algumas alergias podem até nos levar ao óbito. É isso mesmo. Né? Então, assim, do grau elevado que isso tem tomado, uma proporção tão grande que ela tem tomado na população mundial, e especificamente também na brasileira. Então, em 2015 foi feita essa nova legislação, né, e por isso que a gente às vezes vê no rótulo ali, olha, contém atenção alergênicos, contém tal coisa, contém ovo, contém leite, contém amendoim, pode conter traços de soja e alguma coisa. Às vezes a gente pega um produto ali e fala, nossa, mas isso aqui, onde vai ter amendoim nesse produto? Não tem nada a ver com amendoim, não tem nada a ver com soja, não tem nada a ver com trigo. E por que está escrito então? Será que eles estão escondendo alguma coisa? Não, não tem nada escondido, está lá nos ingredientes. Mas quando não está nos ingredientes, pode ser que dentro da indústria, a indústria tenha produtos que contém amendoim, produtos que não contém amendoim. Aquele produto que não contém amendoim, ele pode passar, só por ele estar no mesmo ambiente da indústria, que foi fabricado outro produto que tem amendoim, as partículas de suspensão de amendoim podem estar presentes em coisas assim, invisíveis, nesse outro alimento, e por isso a indústria é obrigada a descrever no rótulo que pode conter traço, protegendo assim as pessoas que são altamente alérgicas, para que elas não corram nenhum risco de consumir aquele produto. Não quer dizer que tem, mas como pode existir uma possibilidade mínima, é obrigatório então pela legislação, por segurança alimentar, ter isso nos rótulos. Então os rótulos estão lá para a gente cuidar da nossa saúde, nos proteger, a segurança alimentar também,
e principalmente cuidado com a saúde, melhores escolhas, né? Então, pensando nisso daí, Tiago, eu quero responder duas perguntas que a Elizabeth Bueno está fazendo. O que é doença autoimune? Auto vem de algo pessoal, algo seu. Então, a sua imunidade ataca o seu sistema de defesa. Imagina o seguinte, o seu corpo ele tenta combater, por exemplo, ele agride, ele tenta atacar todas as células que são ofensivas para a sua imunidade, para a sua saúde. Só que, a longo prazo, diante de tantas agressões, essas células que deveriam te proteger, elas começam a se atacar. E o seu corpo, ele começa, por exemplo, eu tenho tireoidite de Hashimoto. Se eu como glúten, independente de se pouco ou muito, as minhas células tireoidianas de defesa, elas começam a atacar a minha própria tireoide. E com o passar do tempo, eu já não vou produzir, se eu não cuidar, eu não vou produzir mais os hormônios necessários e toda a estrutura equilibrada das minhas glândulas tireoidianas. Agora, intolerância a glúten, lactose, são doenças autoimunes, existe uma diferença significativa entre alergias alimentares e intolerâncias alimentares. Alergias alimentares, por exemplo, existem pessoas que são celíacas. Os celíacos, eles já nascem com um gene aí para digestão do glúten diferente. Se uma pessoa dessa tem alergia ao glúten, se ela come um pouquinho, ela pode ter fechamento de glote, ela pode ter aí muitas reações danosas que podem levá-la à morte. Por isso que entra esse aspecto do rótulo que o Tiago comentou, que é bom prevenir, porque se uma pessoa morre comendo aquele tipo de produto ali, a família pode entrar em processo e requerer os seus direitos. Agora, uma intolerância é aquela que, de alguma forma, quando você come um glúten, você fala assim, nossa, Nutri, estou sentindo estufada, estou com azia, estou com desconforto. Aí você percebe que tudo que você faz não diminui aquele estufamento abdominal. Puxa, Nutri, eu comi aqui alguma coisa, estou com uma leve diarreia. Estou produzindo algumas coisas que eu não produzia antes. Então, alergias e intolerâncias são totalmente diferentes. E o que é doença autoimune? Estudando um pouquinho, assim, não tanto quanto eu deveria, mas a doença autoimune, ela tem, primeiro, ela tem dois aspectos, o emocional e o estilo de vida, do que você come. Primeiro, todas as doenças autoimunes, elas estão relacionadas ao auto-perdão. A gente precisa perdoar mais. A gente precisa jogar fora aí, aquelas emoções negativas que estão aí prejudicando o nosso organismo. E a gente pode fazer uma live justamente a respeito dessas emoções. E em relação ao conceito autoimune, envolve um mecanismo do seu organismo, dele ser agredido por a longo prazo e criou mecanismos que o seu corpo já não consegue mais reagir. Ele está altamente inflamado a ponto dele não conseguir mais distinguir entre qual célula, entre qual agente ele vai atacar para combater ou não. Aí ele acaba atacando o seu próprio corpo. Então vale a pena a gente pensar nisso e cuidar cada vez mais do estilo de vida, resetar aí, começar tudo de novo. Final do ano está começando. Começo do ano também está perto aí, muita gente faz planos, né, de organizar a sua vida. Olha, tem uma frase que diz assim, ó, antes tarde do que mais tarde ainda, pessoal. Sempre é hora da gente começar. Vale muito a pena. Com pequenas mudanças, com pequenos hábitos, certamente nós seremos muito beneficiados. E aproveita, deixa a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser tão significativa e que pode ajudar muitas outras pessoas. Gente, nós não estamos sonhando pequeno. Eu e o Tiago, a gente está imaginando assim, ó, alcançar tantas pessoas que elas vão poder olhar e ter uma esperança e falar assim, puxa vida, eu não esperava que era possível resolver o problema da minha saúde, da minha restauração. Até gostaria muito de fazer um adendo aqui. A Priscila Pogian acabou de entrar aqui. A Priscila é uma seguidora quase que antiga, né? Ela começou a me seguir e a gente dava suporte para ela. Tinha um problema de anemia, né, Pri? E nada resolvia. Já foi aos médicos, já fez vários tratamentos e nada dava certo.
Ela começou um processo muito bacana de restauração e ao longo de 40 dias, esses dias ela me contou a surpresa que ela já não tem sido mais dependente de medicação, o organismo dela tem reagido super bem. Gente, o nosso corpo é inteligente. O nosso organismo, ele sabe aquilo que faz bem para ele. Ele olha que interessante. Aprendi aí no curso de inteligência emocional, quando você não acha que você merece alguma coisa, que você vale alguma coisa, o seu corpo vai fazer de tudo para poder te prejudicar. Se quando você toma uma decisão inteligente, fala assim, eu quero melhorar, e aí você começa a colocar coisas boas dentro de você, o seu corpo fala assim, ah, ela realmente está querendo. Realmente está querendo funcionar, vou dar uma ajudinha para ela. Aí a gente começa a unir forças. A força do nosso cérebro é gigantesca, né? Exatamente, é fantástico. E é isso, meu amigo. É isso aí. Em breve a gente vai estar convidando, inclusive, esses testemunhos aí dessas pessoas que já foram transformadas, né? Por esse projeto. A gente vai estar trazendo essas pessoas, quem sabe até entrevistando algumas delas aqui, ali na frente, em algumas lives, né? Vai ser uma alegria poder ouvir a experiência dessas pessoas. Exatamente. Um beijo, gente. Acabou, viu? Até semana que vem. Valeu! Ó, Jonatas Prato, hein? Ó, já vi que é da família. Gente, o Tiago... Meu irmão, um abraço, obrigado. O sobrenome dele é Tiago Prato. Tudo que é prato lembra de nutrição, né? Então, é uma parceria que vai dar certo e até breve. Gente, fica com Deus. Até, um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, Aline. Um beijo, Thali. Tchau, tchau, gente. Lu.